Muito bem, voltamos com o segundo bloco aqui do Super Notícias desta sexta-feira. Na primeira parte do jornal desta sexta, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, você vai acompanhar uma entrevista super especial com Elaine Pereira, ela que é empresária do ramo de turismo aqui de Governador Valadares e que está aqui para falar justamente sobre a última notícia que passou no primeiro bloco do Super Notícias desta sexta. Para quem não se lembra, para quem chegou agora, o IBGE fez um estudo onde mostra que Minas Gerais é o estado que mais cresce em relação à questão do turismo no Brasil. E para a gente falar justamente sobre esse assunto, está aqui Elaine Pereira, empresária do ramo de turismo. Elaine, primeiramente, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, obrigada a você pelo convite. E Elaine, para a gente poder começar o nosso bate-papo, é sempre muito bom, né, falar sobre turismo, falar sobre viagens, justamente sobre essa notícia de que Minas Gerais é o estado que mais cresce em relação à questão do seu próprio turismo. Você que está na linha de frente do ramo de turismo, tem sido isso mesmo? As pessoas estão procurando de forma mais recorrente os destinos aqui mesmo dentro do estado? Sim, as pessoas estão procurando pacotes, viagens em menos tempo, mais aconchegantes, com menos gente, vamos falar assim, às vezes praia tem muito movimento, muita coisa, então eles estão procurando muito cidades históricas, né, para relaxar, para passar aquele final de semana mesmo. Até porque você disse em relação à questão da praia, né, tem muita gente, neste momento ainda pandêmico, né, muitas pessoas preferem ficar em hotéis, até mesmo pousadas, né, que tem um forte apego e um forte apelo aqui dentro do estado de Minas Gerais. Portanto, é muito interessante você falar isso. Sobre os destinos, porque o pessoal de Minas Gerais sempre procura, né, historicamente, quer praia. Mas essa pesquisa, ela desmistifica isso, né? Que as pessoas estão procurando destinos aqui mesmo dentro do estado. E quais são os destinos mais procurados? Isso. E na sua visão, por que eles estão sendo mais procurados? Tá. O pessoal tem procurado muito cidades históricas, né? Vamos, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Diamantina também procuram muito. Na região ali, Brumadinho, perto de Belo Horizonte, a gente tem o Inhotim, né? Que é também muito procurado, já abriu, já está funcionando. Então, eles estão procurando mais essa viagem que vai de carro, vai a família, passa um final de semana que é uma coisa mais curtinha, mais em conta, porque também a pandemia, né, mexeu muito no financeiro de todas as famílias, então tem essa facilidade. Sobre a questão da pandemia, e falar de pandemia e turismo é algo que está diretamente ligado, porque imagino que vocês desse setor sofreram bastante, têm sofrido. Justamente sobre isso, queria saber de você como está hoje, setembro de 2021. Depois a gente fala um pouquinho de como foi o ano passado. Mas neste momento, o setor de turismo, as agências estão conseguindo aos poucos se recuperar? Sim, aos poucos a gente está se recuperando, está voltando tudo ao normal, né? O pessoal está vacinando, então com isso eles procuram mais viagens. Às vezes procura mais também o aéreo, porque é uma coisa mais rápida, menos tempo de viagem, ou então no seu próprio carro, reserva o hotel e a família vai para aquele local, fica alguns dias e volta. Então, graças a Deus, a gente está começando a ver resultados já. E você falou sobre a questão da vacinação, né? Para o setor de turismo, a questão da vacinação é um dos pontos mais importantes para justamente ter essa retomada nas viagens. Pode falar. Sim, isso é o principal, né? Igual eu tenho um grupo de terceira idade mesmo, que elas estão ansiosas para viajar. E graças a Deus, a maioria já está com a segunda dose, então agora a gente pode planejar nossas viagens. E estamos falando agora de um momento um pouco mais animador do que foi no início da pandemia. E para justamente a gente voltar no ano passado, como é que foi? Você que é uma proprietária, mexe com uma área que tem sido diretamente afetada por conta da pandemia. Como é que foi o ano passado? E até mesmo o seu lado empresária. Como é que foi ter que lidar com tudo isso? Foi bem complicado. As agências sofreram bastante, praticamente a gente zerou venda. A única coisa que a gente fazia era remarcação, reembolso. Então, a gente só resolvia essas coisas. Mas a venda mesmo zerou, as fronteiras todas fechadas, né? Então, com isso, deu um impacto muito grande. Consulado fechado. Então, todos os nossos serviços estavam fechados. A gente não tinha o que fazer, né? Foi realmente um período que a gente teve muitos problemas em remarcações, reembolso.
cliente, né, que não ia viajar mais, a gente tendo que lidar com companhia aérea para reembolsar. Então foi um período bem difícil. Interessante. E a partir, porque me parece que ainda em 2020 houve um certo retorno, bem tímido na procura de viagens. Isso, claro, fala a nível de percepção. Você que tem propriedade para poder falar sobre o assunto. De fato, essa retomada na procura de viagens, ela começou não em 2021, mas sim em 2020, ou essa afirmação ela é errada? Algumas vendas fizemos em 2020, sim, mas o forte mesmo foi em 2021. Sobre o ano de 2021, pode terminar? Pode falar. Não, 2021 que a gente realmente, o pessoal começou, principalmente depois da primeira dose. Sim. A pessoa se sentiu mais confiante para viajar. Sobre 2021, programando o restante do ano. Já estamos em setembro, daqui a pouco outubro está batendo na porta, tem feriado, assim como teve neste mês de setembro também. Novembro tem feriado e dezembro, janeiro, nem se fala. Como é que está a expectativa desse setor, no setor de agências de turismo, para o restante de 2021 e também iniciozinho de 2022? Tá bem bacana, o pessoal tá procurando bastante. Sim. Inclusive, assim, a gente já está com dificuldade de vagas, porque, igual eu falei, como todo mundo vacinou e todo mundo está desesperado, cansado de ficar em casa, todo mundo quer viajar. E a gente está tendo já dificuldade num Réveillon, na Semana da Criança. O janeiro o pessoal já está procurando bastante também. Então, graças a Deus, está tudo fluindo já para muitas vendas. Começamos a nossa entrevista falando sobre a alta procura de mineiros por destinos aqui mesmo dentro de Minas Gerais. Mas os destinos fora do estado ou até mesmo fora do país, quais são os destinos mais procurados? A praia, né, assim, o Nordeste ali sempre é muito procurado. Porto Seguro é muito procurado, ainda mais que a gente tem pacote rodoviário a preços bem bacanas, sim, parcelados. E para fora, né, como as fronteiras estão fechadas. Então, hoje a gente tem a venda maior hoje é Cancún. Sim. Muita procura porque a fronteira está aberta, né? E mesmo que seja o dólar está mais alto, mas ainda se consegue comprar um pacote num preço bacana, parcelado. Então o pessoal está procurando bastante. Elaine, obrigado por esse bate-papo, né, por ter nos dado essa oportunidade de poder bater um papo com você, principalmente por se tratar de uma empresária que está ligada diretamente a um setor que sobreviveu a 2020 e, como você mesmo disse aqui durante o nosso bate-papo, tem conseguido voltar timidamente para o patamar pré-pandemia. E, claro, essa é a torcida de todos nós. Afinal de contas, todos nós queremos que a economia, não só de Governador Valadares, mas, claro, de todo o Brasil, volte aos tempos pré-pandemia. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada a você pelo convite. Foi bem bacana. Tamo junto. Elaine, o Superi Notícias desta sexta-feira vai para o seu segundo intervalo e na volta o noticiário esportivo. Não saia daí.